Olá, pessoal. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesse final de primavera e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos viajar bem juntinhos, através dos caminhos e descaminhos da literatura, com foco no universo da leitura e das palavras. Eu acho que a literatura abre uns canais da sensibilidade, da alteridade, que são fundamentais para o convívio de qualquer ser humano. As pessoas que têm mais acesso ao lúdico, à ficção, à possibilidade de compreender o significado simbólico das palavras, tem mais capacidade de abstração e tem mais facilidade para lidar com os conflitos. Nesses tempos onde a comunicação se estabelece de uma forma de confronto e muito rasa por meio das redes sociais, é fundamental que nós retomemos esse espaço da palavra, porque a palavra é o que nos define em humanidade. Então, quando você pensa na trilha das letras, eu acho que está na hora da gente retomar essa trilha com mais determinação, com mais afirmação da importância simbólica que as palavras têm na nossa formação humana. É uma forma fundamental da retomada de diálogo e da capacidade da gente enfrentar os conflitos sem tanta intervenção. E para conversar sobre experiências de leitura e suas outras querências, para a entrevista desta semana, nossa convidada é Alcenira Nogueira. Alcenira é mãe, incentivadora da leitura com seus filhos, professora da área de linguagem e coordenadora de projetos da Secretaria Municipal de Educação aqui de Linhares. Tivemos um bate-papo da melhor qualidade, uma conversa sem fronteiras. O livro tirou a fragilidade. Embora tenha aspectos frágeis necessários, mas o livro tirou essa fragilidade. O livro me empoderou enquanto mulher. Me fez lutar por mulheres como eu. Me fez acreditar nas causas. Me fez acreditar no ser humano. Me fez olhar, como você disse, pesquisar o tempo todo, entender as pessoas que nos cercam. Me fez um cidadão melhor, uma mãe melhor, uma professora melhor. E quando nós gostamos de ler, nós não paramos de buscar, professor. Então, nós nem envelhecemos. Eu falo que nós não envelhecemos. Nosso processo é contrário, nós rejuvenescemos, porque nos possibilita, embora a idade, a ter uma mente sempre aberta às descobertas. Então, quando nós temos esse hábito, enquanto leitores, nós nos tornamos profissionais melhores, seres humanos melhores, pessoas melhores de conviver. Isso nos possibilita, claro, um conhecimento de nós mesmos, que é necessário. É seguindo juntos, na companhia da professora Alcenira Nogueira, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, mais uma vez eu quero convidar vocês para participar comigo desse encantador universo da leitura e usufruir do seu pacote de benefícios. E como disse a nossa convidada Valéria Martins, temos que tirar um tempinho para o exercício da leitura. Leitura é hábito, a gente tem que ter um momento do dia para isso. No meu caso, eu trabalho muito o dia inteiro. Eu leio muitos livros de outras pessoas, por trabalho. Livro de autores iniciantes, autores que me mandam seus originais. Mas eu tenho o meu horário à noite em que eu leio os livros que eu quero, que eu gosto, que eu selecionei para ler. Geralmente é no final do expediente, um pouquinho antes do jantar, ou mesmo na cama, antes de dormir. Eu gosto muito de ler antes de dormir. E dando sequência a esse papo sobre livros, vamos trazer de volta o Projeto Taon, que é desenvolvido no bairro Aviso aqui em Linhares, sob a coordenação do nosso parceiro Davi Oliveira, onde foi criada uma biblioteca comunitária para que as pessoas tenham acesso de forma gratuita
aos livros e, claro, à prática de leitura. Na nossa dica de livro dessa edição, pode rodar a dica. Pessoal, mais uma vez eu quero convidar vocês para conhecer o projeto Aviso Taon, desenvolvido pelo nosso parceiro, né, de muitas andanças, o Davi Oliveira, que é membro da Associação de Moradores aqui do bairro Aviso, que fica aqui em Linhares, e que, assim, grande mérito desse pessoal aqui, através do Davi, de montar uma biblioteca comunitária aqui no Telecentro, né, que fica aqui na área central do bairro Aviso. E eu vim mostrar para vocês aqui, através dessa parceria do programa Simpara Literatura com o projeto Aviso Taon, sugerir alguns livros, né? Agora, principalmente ao longo do mês de dezembro. O verão está chegando aí, né? O mês de janeiro, as pessoas costumam ir para a praia, ir para as lagoas aqui. Então passa aqui para pegar um bom livro para ler e você vai ter aí, além de você curtir o verão, né? Com a sua família, com seus amigos, tirar um tempinho a cada dia para ler um pouco. A sugestão dessa edição aqui é o livro Dom Quixote, né? Foi escrito pelo Miguel de Cervantes, é um dos super clássicos da literatura mundial, talvez seja um dos livros mais interessantes que eu li em toda a minha história como leitor. Se alguém quer viajar realmente no mundo da literatura, na essência da literatura, aproveita para ler esse livro. Na verdade, essa edição aqui, a gente está vendo que ele é um livro fino, né? É um livro que comenta sobre a obra. Mas a gente tem, por exemplo, na Biblioteca Pública de Linhares, o livro original, Dom Quixote de La Mancha, né? Então, vale muito a pena, tá, pessoal? Durante o verão, vamos aproveitar o mês de dezembro, né, para conhecer a biblioteca comunitária aqui do bairro Aviso, que fica no projeto Aviso Taon, e também frequentar a Biblioteca Pública da cidade, que tem um acervo de livros muito bacanas à disposição da população, né? Você vai lá, faz seu cadastro, leva seus documentos e vamos utilizar esse final de ano que a gente está fazendo as confraternizações, etc. e tal, confraternização na empresa, com os colegas de trabalho, com os familiares, recebendo os amigos na nossa casa. Vamos aproveitar um tempinho, né, para a gente colocar a leitura em dias. E vamos assistir juntos uma matéria sobre um projeto que foi desenvolvido na escola Emídio Macedo Gomes, que é conhecida em Linhares como Colégio Estadual e vinculada à Rede Estadual de Ensino. Esse projeto, pessoal, foi idealizado e coordenado pelo professor e escritor Luciano Máximo, que é professor da escola, que colocou a meninada no universo da escrita, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. Olha, pessoal, o projeto Antologia Novos Olhares foi idealizado e coordenado pelo professor e escritor Luciano Máximo, a partir de um trabalho que foi realizado com vários estudantes do ensino médio, do período matutino e vespertino, na escola Emir de Macedo Gomes, que é conhecida como Colégio Estadual aqui em Linhares e vinculada à Rede Estadual de Ensino. Esse projeto é algo que estava já no meu coração há algum tempo, né? E eu aqui na escola Emir de Macedo Gomes encontrei uns alunos bem talentosos, bem dispostos aí a fazerem poemas, poesias, e a gente resolveu fazer esse projeto, que é esse livro, né? Novos Olhares, o nome foi escolhido pelos próprios alunos, onde aqui é uma antologia com os poemas de mais de 60 alunos, quase 70 alunos, onde eles externaram aqui seus sentimentos, né, sua poesia, e ficou um trabalho bacana. Eu agradeço aí o pessoal o diretor, toda a gestão aí da Emídio de Macedo Gomes, os professores que colaborou, e saiu esse trabalho aqui bacana, que eu acho que os alunos estão bem contentes. Esse projeto vem de uma necessidade que a escola, enquanto produtora de conhecimento, vê dos estudantes se expressarem de maneira literária e também de maneira mais objetiva. Nossos estudantes estão explodindo de criatividade. Para a composição da antologia, os poemas produzidos livremente pelos estudantes foram reunidos em forma de livro, viabilizado pela diretoria da escola. O poema é uma forma da gente expressar como a gente se sente. Então, quando eu ouvi essa oportunidade, eu achei que foi uma coisa assim, que me ligou com todos que estavam aqui, porque todos nós adolescentes que estavam participando desse projeto se sentiu ligados, se sentiu apoiados, por conta que é uma coisa assim muito difícil de acontecer na escola e que foi uma coisa assim muito boa, já que a gente conseguiu expressar o que a gente sentia
e criamos momentos e memórias. Esse projeto foi muito importante para a gente porque nos deu a oportunidade de nos expressar os nossos sentimentos ou ideias que a gente teve. Foi uma ótima experiência para com a escola, foi uma oportunidade muito boa para nós alunos criarmos memórias, né, com respeito à escola, então nós somos muito gratos, com certeza. Ele nos deu voz de fala, de expressar nossos sentimentos de uma forma assim que a gente não tinha condições de fazer. E para mim, que sou uma leitora, foi muito importante participar desse projeto, porque eu vejo que incentiva os alunos a mostrarem os sentimentos que a gente tem, né? Disseminar a literatura, que é muito importante nessa idade, e propagar, né, a escrita. E segundo o professor Luciano Máximo, aconteceram vários encontros até que se formasse uma ideia geral do que se pretendia com esse projeto. E claro, né, pessoal, com a participação de outras professoras, principalmente da área de linguagens da escola. A gente diz que escrever é uma das maneiras de a gente não interromper o pensamento. E esse projeto significa muito para os alunos e para a gente também, de acreditar na educação pública, de acreditar nos alunos que a gente tem e de que é possível sim transformar a realidade a partir da escrita. Cabe aqui salientar a valorização de inúmeros talentos que a gente tem dentro da escola e que ficam muitas vezes apagados, esquecidos, desvalorizados. E com a publicação desse livro, a gente eterniza essas expressões que surgem dentro da escola e que são importantíssimas, né? A valorização do nosso aluno, a valorização do nosso talento, a valorização da escrita, das produções dos nossos meninos. Me sinto muito orgulhosa de ver todos eles aqui, as famílias na escola. Como sabemos, é de fundamental importância que essas iniciativas sejam colocadas em prática muito mais vezes no ambiente das escolas, para que nossos estudantes se sintam estimulados ao hábito da leitura e da escrita, nesse encantador mundo da literatura. Está sempre nessa luta de tentar implantar o prazer da leitura na vida desses alunos. Então, um bom meio que eu achei foi através da antologia, da escrita de poemas, e foi bem bacana aí, foi bem gratificante esse trabalho. Olha, pessoal, mais uma vez a gente tem que parabenizar ao professor Luciano Máximo pela iniciativa e pela coordenação do projeto, e também as professoras da escola que participaram das ações, né, de envolvimento dos meninos, dos estudantes, nesse projeto de escrita e de publicação do livro. E também a diretoria da escola, que colocou a mão no final do projeto para a publicação do livro e que teve uma participação bastante importante. É seguindo juntos e acendendo centelhas de esperanças para que tenhamos um Brasil com mais leitores, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. De que forma a leitura, ela tem que ser de alguma maneira, eu preciso mostrar e agir de que forma eu consigo contagiar o meu aluno. Então, assim, primeiro eu preciso gostar de ler. Primeiro eu preciso me encontrar no cenário de um livro. E de que forma nós conseguimos levar isso para a sala de aula, para competir. Eu não tenho que usar o cenário atual, tecnológico, digital, como vilão. Eu tenho que tentar usá-lo como ferramenta a meu favor. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Alcenira Nogueira. Você sabe que é muito bom ter você aqui mais uma vez no programa Sim para a Literatura. Seja bem-vinda. Professor, eu que sou grata, é uma honra estar sempre aqui. Falar contigo de literatura é um assunto que nos empolga, é empolgante, porque somos apaixonados. Então, mais uma vez, ressalto a importância do seu trabalho, enquanto sou uma terna admiradora do seu projeto. E vir aqui falar dessa experiência é contribuir com a sociedade, é contribuir conosco, né? Uma necessidade, não apenas contemporânea, sempre foi, mas vemos cada vez mais essa necessidade de partilhar da importância da leitura em nossa vida social plena num todo, né? Nossa formação acadêmica, mas também a nossa função de cidadão social. Então, todos os aspectos que tem a leitura. Então, para mim, é uma riquíssima oportunidade. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, de estar aqui
TV Sim. Que você já faz parte dessa família, né, Alcenira? Eu falo que eu sou funcionária aqui, exatamente. porque defendo muito, admiro muito e vejo quanto que faz em prol do município de Linhares e região. Então é realmente motivo de orgulho para o cidadão linharense. Essa TV que faz cultura, que faz arte, que faz educação, que atua ativamente na sociedade. Exatamente. Ô, Alcenira, antes de entrar nessa questão central que nós colocamos, nós tivemos agora, em setembro, no Rio de Janeiro, né, a 40ª Bienal do Livro, Rio 2023, e durante 10 dias, né, de 1 a 10 de setembro, aconteceu lá no Rio Centro, e o resultado final, 60 mil pessoas participaram da Bienal, 600 mil pessoas participaram da Bienal, e foram vendidos 5.500.000 livros impressos. E a gente está falando de um país onde nós temos um baixo percentual de leitura, né, ainda, e da área digital, né, que uma parte dos leitores passou a transitar pelas plataformas digitais. Foram vendidos, comercializados 5.500.000 livros impressos. Ainda temos esperança, não é? Isso é positivo demais, né? É um aspecto que percebemos no indivíduo a vontade de ler, a necessidade de ler. E isso impacta positivamente, porque é aquilo que falávamos, tudo que é bom contagia, que é ruim também, né? Mas contagia. Então esse aspecto positivo dessa busca, dessa procura, desse interesse em pleno século XXI é realmente um resultado muito satisfatório. Ficamos felizes, comemoramos. Nem tudo está perdido, não, né, professor? Exatamente. E um aspecto que a gente tem, né? Eu vi alguns vídeos lá do evento e tal, pessoas de todas as faixas etárias, inclusive dezenas de escolas levando as crianças para participar do evento. Esse investimento nas novas gerações, para que elas se interessem por livros, como é que começou na sua casa? Você tem um menino, um garoto, né? Com a idade dele? Tenho, professor. Eu tenho um menino de 12 anos. 12 anos. E eu tenho também a rica oportunidade de ter uma filha de 21 anos. Minha filha já está formando na faculdade... Curso de Direito, né? Curso de Direito, Faculdade Faceli. Uma excelente faculdade aqui de Linhares. Exatamente. Ela cursou aqui, ela é graduanda. E ela, hoje, por exemplo, professor, eu estava lendo um dos artigos publicados por ela, né? Que ela fez o artigo de publicação de término, conclusão do curso, e ela também fez outros artigos. E a minha filha, ela gosta muito de escrever. Ela sempre ela teve vontade de ler, mas tem uma experiência, eu sempre digo que todo indivíduo ele precisa passar por essa experiência. É como a experiência de fé. A sua experiência é a sua, a minha é a minha. E a leitura é da mesma maneira. Quando nós despertamos-nos de alguma maneira para o ato de ler, para o processo de leitor, essa experiência ela nunca mais sai de nós. Então, minha filha, de alguma forma, eu sempre a incentivei, sempre gostei, sempre levei livros, mas ela não teve uma aceitação tão rápida pela leitura. A experiência da minha filha individual com a leitura não foi na adolescência, não foi na infância. A experiência individual da minha filha foi quando ela estava praticamente em meados do ensino médio, quando ela começava a escrever para redação. Para redação. E a redação, ela é um processo intertextual. Você põe no texto aquilo que você tem de conhecimento acadêmico. Nós já estávamos naquele momento da transição do vestibular para a prova do Enem, né? Sim, sim. Que aí a redação passou a ter um peso significativo. Significativo. Lá é uma questão que vale 1000, né? No Enem, por exemplo. E na redação, ela começou a perceber que os livros eram embasamento para o argumento, para o ponto de vista dela. Porque, na verdade, a arte, a literatura, ela põe para fora, ela manifesta, ela denuncia aquilo que, por exemplo, Jorge Amado denunciava quando escreveu, como já disse, em inúmeras outras situações, que denunciava quando nós não tínhamos, então, a televisão, que hoje é a mídia que põe à tona aquilo que está irregular na sociedade. Exatamente, que então, põe em discussão temáticas, por exemplo, como que era o manifesto da sociedade, como por exemplo na época da ditadura, o que era o manifesto? Os livros. E ela começou a buscar, e foi nesse momento que a leitura fez sentido para minha filha. Então, por mais que eu tentei, mas eu percebo que a virada de chave foi quando ela estava no ensino médio, que ela percebeu a necessidade.
E ela despertou uma desenvoltura tão excelente que ela escreve hoje uma redação com menos de 20 minutos. Se ela já produziu artigos, né? Então ela já produz artigos, ela defende, ela tem impessoalidade, é uma cidadã de defesa e ela usa a literatura a favor dela. Porque para escrever artigo científico você tem que ler muito. Você tem que ler muito. Né? Eu me lembro que a sua filha, ela e Luísa Guerra, foram uma das primeiras entrevistadas do programa Sim para a Literatura quando nós começamos a fazer matéria nas escolas. Não sei se você se lembra disso. Lembro. Foi quando eu conheci você. Você era professora lá na cooperativa. Ela fez ensino médio. Exatamente. É uma das primeiras entrevistadas. Eu tenho a edição, né? Que elas... Luísa volta e meia está por aqui, né? E quando é uma geração que foi incentivada pela leitura. Né? E ela usou muitas das teorias da nossa filósofa contemporânea Hannah Arendt. Ela buscou outras teorias em embasamento. Ela usou na época Dom Casmurro como base, que é uma das obras que ela gosta muito de ler. Gosto também, né? De alguma maneira, a herança. E aí foi o momento que ela começou a usar isso para escrita e começou a escrever por prazer. A sua filha, com 21 anos de idade, lê a Hannah Arendt? Lê. Impressionante. Lê. Que é uma filósofa alemã que ela trata direito, né? de temáticas bastante complexas. Ela defende, né, a causa da mulher, o direito o direito das minorias e realmente a questão da equidade. Então essa defesa do direito do cidadão, ela busca na íntegra quais são, na verdade, os preceitos que a filósofa deixa, que ela é contemporânea, né? Ela traz muito para a nossa atualidade. Então, para um jovem de 21 anos, é o que comentavas, né? Um jovem de 21 anos que busca porque ele gosta de ler. E isso que a leitura proporciona. Já tem aquele histórico ali registrado na memória afetiva. Então, realmente, né? Quando nós entendemos que a leitura amplia a nossa posição na sociedade, quando nós compreendemos que quando nós lemos, o nosso cognitivo ele amplia e nos dá condições de entender o que nos cerca. Falávamos essa semana, eu estava fazendo um estudo com a faculdade Anhanguera, com os formandas de psicologia, e falávamos o quanto que a saúde é tratada com a leitura, a saúde mental. É a saúde mental. Quanto que a leitura ela tem de positivismo, né? A biblioterapia tem de condição de sobrevivência para um cidadão. Porque de 4 cidadãos, é comprovado, isso aí a Organização Mundial de Saúde diz que de 4, 1 vai ter um transtorno mental, de 4 brasileiros. E com essa celeridade que as coisas estão acontecendo, né, Alcenira? Alcenira, a gente ainda não saiu da guerra da Ucrânia, que afeta todos nós mundialmente, e já estamos em outra maluquice, né? Na maluquice de Israel. Por causa de líderes absolutamente malucos. Sim, do extremismo. Né? Extremismo, exatamente. E seu filho, como é que é a relação dele com 12 anos de idade? Como é que a leitura chegou nele? Agora eu falo do meu filho também. Eu falo dele de uma forma assim, eu percebi, e aí é o que eu falo de experiência enquanto mãe. A leitura não adianta ser forçada. Eu não posso chegar para um filho e forçá-lo a ler. Eu tenho que, de alguma maneira, buscar estratégias para que aquilo seja satisfatório. Eu tenho que auxiliar o filho a encontrar o caminho para a leitura. Desenvolver mecanismos para que ele se sinta estimulado. Então, né? Por exemplo, ele está no 8º ano, também adiantado, com 12 anos. Próximo ano ele já vai para o 9º ano. E que experiência que eu procuro desenvolver com o meu filho? Quando ele tem... Eu sempre gosto que ele leia um livro, e isso tem que ser um hábito lá em casa. Né? Os meus 2 filhos, a gente tem como hábito a leitura diária. Então já é cronometrado um tempo que eu preciso ler. Mas também se eu... Coloca ali no cotidiano da pessoa, que é de extrema importância, né? Sim, eu tenho que ter um cotidiano que eu tenho que entender que pelo menos por um período por dia eu preciso ler. Mas de que forma eu vou fazer isso? Não de uma forma tão taxativa como a feita, por exemplo, no último filme lançado, O Pequeno Príncipe, em que a criança odiava estudar, porque ela era preparada para entrar numa escola renomada e ela tinha que ter um cronograma tão taxativo, tão ritual, tão metódico, que ela não gostava de ler. E foi na distração que ela encontrou a vontade de ler. Eu super recomendo a última obra, O Pequeno Príncipe, o filme lançado em 2015, e também o livro. E nós percebemos ali que a menina ela só gostou de ler quando, de alguma forma, ela foi atraída por uma amizade, que foi o Senhor do Pequeno Príncipe. Mas aí eu já nem vou entrar nesse contexto aqui, porque senão vou dar spoiler demais. Mas super indico a obra 2015, relançada em filme.
E aí, voltando para o meu filho, de que forma eu vou fazer uma criança de 12 anos ler, por exemplo, o último livro que ele teve que ler foi um nome que muitos nem gostam, mas sabe que não tem nada a ver, foi até lançado em filme, O Escaravelho do Diabo. O Escaravelho do Diabo, isso. Como que eu faço meu filho ler esse livro? E o que eu fiz? Eu fiz uma comparação, um paradoxo entre filme e o livro. O que tem no filme que não tem no livro? Como que foi feita realmente essa adaptação no processo fílmico? O que ele vê de semelhança? Aí é o momento que eu começo a instigar a curiosidade dele. E uma das estratégias que fazem com que o meu filho leia é sentar com ele e não fazê-lo ler, mas argumentar sobre o filme, argumentar sobre o livro. Então eu sempre procuro, se eu encontro alguma animação, alguma obra intertextual, eu sempre encontro uma relação do livro com a sociedade e com aquilo que faz sentido para ele, porque ele já tem uma mente bem... Ele tenta amadurecer a ideia dele para entender aquilo que acontece à volta. Conversar sobre livros lidos em casa então, uma sugestão bastante importante, né? É você justamente dialogar sobre o livro com a criança. Sabe, filho, eu estou lendo um determinado livro, você não tem noção o que eu achei de curioso, o que eu achei de interessante nesse livro e que eu gostaria de compartilhar com você. E ele se sente importante, ele se sente protagonista, e uma das estratégias com ele está sendo essa, justamente de dialogar sobre algumas leituras, de sentar e conversar sobre, por exemplo, ele lê a Bíblia, de conversar sobre alguns livros da Bíblia, de conversar sobre alguns livros literários, e é nessa estratégia que ele vem lendo. O último que ele leu, que eu fiz a leitura junto com ele, foi Uma Luz no Fim do Túnel. E é realmente polêmico, você vê para uma criança de 12 anos, ele denuncia, né, várias questões ligadas à violência urbana, por exemplo, a questão de drogas, e é o momento que eu questionava e dialogava, filho, você entendeu como que esse cara foi traído pelo amigo? Olha, você consegue notar o que seria essa luz no fim do túnel? Mas é dialogando, não é obrigando. É um diálogo em que eu coloco ele de igual para igual. Eu não sou ali professora, eu não sou mãe. Eu sou uma colega, uma amiga que precisa dialogar com ele. E o que eu sempre digo para ele dessa importância. É a leitura sendo utilizada para a formação do caráter da E o meu filho vem se fortalecendo tanto, professor. E eu recomendo isso. Tem se fortalecido e ele tem buscado agora o que ler. E ele não gosta de ler livros simples, ele não gosta de história em quadrinhos, né? Interessante. Mesmo? Ele gosta de livros mais complexos. O Escaravelho do Diabo é da coleção? Última, de Nicholas. A última... Eu estava com o nome aqui agora. Que essa coleção, ela fez 50 anos agora em abril. Na última. Isso. Na última edição comemorada. Coleção Vagalume. Foi comemorada também na Bienal. Da coleção Vagalume, exatamente. Que fez 50 anos agora. Sim. Você vê, né, Alcenira, livros que transitaram pela nossa história por 50 anos e que estão tão atuais. Que uma criança de 12 anos gosta de ler. Que estão tão atuais. Você vê como é que essa... nunca envelhece, né? O livro é como um conto. Toda vez que é lido, ele vai ganhar um aspecto diferente, ele vai ganhar uma estrutura, ele vai ganhar uma figuração diferente. Professora Alcenira Nogueira, como estimuladora da leitura na escola, como é que tá? Como é que tá funcionando lá? Experiência interessante. Agora eu falo um pouco, não da minha experiência, sou formadora também, sou coordenadora de formações. Isso, na Secretaria Municipal na Secretaria de Educação. Que a gente vai falar disso também. Sim. Tá. E aí eu falo agora uma visão, vou me colocar como professora. Eu trabalho também na plataforma SAEB, trabalho com leitura, SAEB Digital. Isso. E na leitura, qual a importância, por exemplo, uma avaliação externa? Eu vou numa turma complexa, uma turma de 6º ano. Numa transição. Para eu situar nosso telespectador aqui, qual é a média etária? De 13 anos. Porque você sabe que eu sou da época do 1º e 2º grau, né? É sexta série. 8ª série. Mas 6º ano o menino está no 11 anos. 11 anos. Até para situar nosso telespectador. Então eu falo dessa idade porque ele está justamente vindo das séries iniciais. Ele tinha uma professora só, no máximo trocava inglês, educação física, e ele passa a ter vários professores.
E agora eu volto um pouquinho, professor, para a nossa sociedade odierna, que a tecnologia está à nossa disposição, que todos têm um celular em mãos. Exatamente. Que hoje nós temos ChatGPT, temos Elsa e temos outras plataformas online, a inteligência artificial que desenvolve... E está nos visitando aí a inteligência artificial. A mentalidade outra da criança. Maluquice, né? E é o que eu sempre falo, com tanto recurso visual, com o mundo tecnológico, o professor chega na sala de aula... Com tantas telas, né? Que desafiam... Telas em movimento o tempo inteiro. Das pessoas, exatamente. O professor chega na sala de aula, tem, muitas das vezes, um pincel, um apagador e um data show. Para competir com tudo isso. Né? E de alguma forma eu penso, o que eu faço agora? Eu vou virar camarada? Quando tem o data show, né? Quando tem. Eu vou para a escola pública, que muitas têm hoje, mas temos realidade também de cenário brasileiro que não tem. Mas independente... Ou seja, nós competimos com o mundo que moderniza o tempo inteiro, que é muito acelerado, que de alguma forma pós-pandêmico adiantou um processo de uma média de decênio aí de 10 anos. Então nós competimos com essa realidade. Como que eu faço uma criança de 11 anos gostar de ler? Se sentir atraída pelo livro impresso. Eu falo agora de uma realidade de tipo assim, nós temos salas que predomina, por exemplo, laudos, aqueles que denotam determinadas dificuldades, aqueles que não demandam dificuldades, aqueles que são leitores, mas aqueles que ainda não são. Então, como lidar com essa realidade? Uma das estratégias que nós adotamos para fazê-los gostar de ler é justamente fazer alguns jogos online do livro, porque é o mundo deles. Então, criar alguns jogos online e, com esses jogos, criar uma certa competitividade. Então, uma das últimas experiências que nós fizemos com alunos dessa mesma faixa etária foi, por exemplo, trabalhar a obra O Pequeno Príncipe. E com a obra O Pequeno Príncipe, eles teriam que montar um convencimento em toda a escola. Eles tinham que, como tarefa, que despertar a vontade de todos os outros colegas da escola de ler. Que estratégia nós vamos utilizar? E é o que eu falo também. Dê ao seu aluno o protagonismo, não faça, não dê pronto. Porque se você der pronto, ele não tem interesse. Colocar o livro no meio desse desafio. Eu te dou o livro, né? E aí eu fiz um spoiler do livro, uma obra muito criativa, interessante, onde o imaginário é preservado. E aí eu viajei um pouquinho com o Pequeno Príncipe, que eles já conheciam. Agora vocês precisam convencer todos os seus colegas a lerem. Eles criaram podcast, eles criaram enquetes, eles criaram curiosidades, eles encheram a escola de estrelas, eles fizeram todo um processo de uma campanha e que conseguiram atrair os colegas, grande parte dos colegas, a curiosidade de ler. E colocaram um QR Code pelas escolas, onde que as pessoas acessavam e tinham frases, tinham informações. Então, assim, foi muito interessante. Uma outra estratégia foi trabalhar William Shakespeare. Irmão, vou trabalhar William Shakespeare no 6º ano, o que poderia ser feito? Vamos para o 7º. 7º ano, 12 anos. Então, 12 anos de idade. Trabalhar William Shakespeare. Hamlet. Vamos lá, vamos trabalhar Hamlet e vamos trabalhar Romeu e Julieta. Que são duas obras que, assim, que você... Mais famosas. Mais famosas, mais conhecidas. Mas se nós analisarmos bem, ela é complexa para a criança. O Hamlet não é uma história qualquer. Sim, uma história para uma criança é complexa. Exatamente, O que nós fizemos? O que eu pensei? Eu trouxe o Rei Leão. O Rei Leão é uma adaptação de Hamlet. Você sabe que eu assisti Hamlet no teatro com o Tarcísio Meira. Ele era vivo. Interessante. Nem me convidou, né, professor? Não convidei. Eu e a Eugênia, em Vitória. Na próxima sensacional, sensacional. Eu sou apaixonada por William Shakespeare, então eu queria trabalhar o William com as crianças. E uma das estratégias foi levar o Rei Leão para a sala de aula. Depois que eles viram o Rei Leão, que já gostam tanto, eu trouxe a história de Hamlet para eles. Por quê? Porque Rei Leão é adaptado justamente na mesma história. O irmão que assassina o próprio irmão para ficar com o reino. Tem toda aquela tragicidade. Todo o contexto, né? A tragédia do Rei Leão é a tragédia. E uma discussão importante sobre a questão da traição. E aí vem a questão da traição. Da relação de confiança, a questão justamente do capitalismo, do egoísmo, da tragédia que envolviam famílias justamente em razão
e outras razões, né, que giravam em torno do ser humano, mas os malefícios que giram em torno das famílias, os maus comportamentos e a importância também de você falar dos bons costumes, porque a literatura épica, ela atrai, né? A tendência do indivíduo ao ler ele se, de alguma maneira, ele familiariza algum personagem. Fazer uma autoavaliação, então, autoanálise, né? Isso. Se ele gosta do personagem, a tendência é ele trazer algum dos seus aspectos. Você vê que hoje não temos tanto, mas antigamente a novela, as pessoas seguiam a moda que estava na novela. Ela continua seguindo. Se é um sapato amarelo, outro vermelho, todo mundo saiu usando. Novela continua sendo formadora de opinião. Porque ela padroniza, sim. De novos hábitos. Ela cria estigmação e ela destrói a estigmação. Então ela tem a condição também de contribuir. Mas voltando aqui, trabalhar o Rei Leão foi uma estratégia para chegar na tragédia de Hamlet. E depois essas crianças de 12 anos fizeram uma encenação das duas obras, a tragédia de Hamlet e a tragédia de Romeu e Julieta. Então, o trágico se transformou justamente na dramatização que eles gostaram e leram o livro com gosto. Leram Romeu e Julieta, leram a obra com gosto. Estudaram Shakespeare e se apaixonaram pela obra. E aí é importante que essa criança nunca vai esquecer disso. Ele nunca vai esquecer que ele viu Romeu e Julieta, que é Shakespeare para ele, vai cair lá no Enem e não vai esquecer. Eu queria convidar alguns dos seus alunos, mais para frente, para eles irem com a gente em outras escolas para falar dessa experiência. Eles vão. É muito legal. Falar com a linguagem deles. Sim, do que fez, como que fez diferença para eles, né? Sim, Ô Alcenira, aí você tem um outro aspecto também, que eu particularmente acho fundamental, é a importância do professor se interessar pela leitura, né? Para que ele possa transmitir e transferir essas experiências para os nossos estudantes. Nós fizemos algumas ações em parcerias, há um tempo atrás, que você coordenava o projeto Vivências de Leitura. Sim. Né? A gente ficou ali 2, 3 anos fazendo algumas ações do nosso projeto Prazer da Leitura com o seu projeto. Inclusive, queríamos voltar. Que foi uma parceria sensacional. Né? E aí, como é que está esse trabalho de vocês na cabeça dos professores? Os professores da rede municipal, da área de linguagem, têm dado resposta na escola? Tem colocado em prática aquilo que vocês têm proposto nos treinamentos? Como é que isso está funcionando? A formação continuada, ela é de extrema importância. Tem um nome agora, o projeto? Que era Vivência de Leitura. Sim, o projeto Vivência de Leitura hoje está só projeto de leitura. Projeto de leitura. Sim. Projeto de leitura, nós temos professoras que trabalham, elas têm uma aula por semana para desenvolver o projeto de leitura. Então, ele ainda acontece, hoje nós temos a formadora Joelma, que atua com um grupo de projetos de leitura, que você deve conhecer. E em nossas formações no todo, a leitura foi trabalhada, inclusive, em formações de alfabetização, formações de leitura como processo de conscientização, da importância desse processo para o ser enquanto cidadão, mas também não somente enquanto cidadão, enquanto professor, quanto é importante esse professor que gosta de ler. Então, eu costumo dizer que não é simplesmente eu sentar de um lado do livro. Tem professores que muitas das vezes adotam só assim, eu vou andar com o livro debaixo do braço e eu já estou contagiando o meu aluno. Não é. De que forma a leitura, ela tem que ser de alguma maneira, eu preciso mostrar e agir de que forma eu consigo contagiar o meu aluno. Então, assim, primeiro eu preciso gostar de ler. Primeiro eu preciso me encontrar no cenário de um livro. E de que forma nós conseguimos levar isso para a sala de aula, para competir. Eu não tenho que usar o cenário atual, tecnológico, digital, como vilão. Eu tenho que tentar usá-lo como ferramenta a meu favor. Porque não dá para competir. Se não dá para competir, nós vamos usar a nosso favor. Porque se nós pensarmos bem, a inteligência artificial ela não foi criada justamente para simplesmente fazer tudo por nós. Ela foi utilizada para complementar a prática do ser humano. Como um conjunto de instrumentos acessórios, sim, né? Sim, sim. Tomara que seja assim, né? Porque quando nós falamos, por exemplo, do ChatGPT, não é uma ferramenta para fazer para o aluno, mas uma ferramenta para auxiliá-lo na produção. Então, infelizmente, o que não podemos é não saber utilizar as ferramentas, porque sim, elas serão malefícios. Mas se soubermos utilizar, de que forma podem nos ajudar? Então, é o momento de entender, enquanto professor, enquanto formadora, eu falo agora, enquanto professores que nós temos da rede municipal, que temos a oportunidade de trabalhar a formação, é mais do que necessário falar de formação de leitura
num mercado que exige de nós essa localização enquanto leitores. E esses professores e professoras têm dado essa resposta no dia a dia nas escolas? Nós encontramos justamente quando nós ouvimos depoimentos de professores que falam justamente, isso complementou a minha prática. Esse prazer, esse amor pelo ato de ler é contagioso. Alcenira Nogueira, obrigado mais uma vez pela participação no nosso programa Simpara Literatura. Você que sempre contribui muito para a gente melhorar a régua da qualidade das nossas entrevistas semanais. Obrigado pela participação. Muito obrigada, eu que agradeço por essa riquíssima oportunidade. Falar desse assunto tão importante para todos nós, do quanto que se torna e vai se tornar ainda mais necessária numa sociedade que infelizmente é marcada, como nós falamos, de tantos transtornos mentais. A busca pela leitura é hoje o sinal de salvação. Então nós temos certeza que temos condições de ter um Brasil melhor e aquilo que falávamos no início, não adianta desacreditar, nós precisamos continuar acreditando. Continuar acreditando, com certeza. Obrigado, Alcenira. Eu agradeço de coração. É nesse clima de despedidas, das cores e dos odores da primavera, que finalizamos esta edição do nosso programa Simpara a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nessa edição do nosso programa Simpara a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.